Paz do Senhor a todos, passando com a santa e poderosa palavra de Deus neste dia, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta, que transforma, que nos santifica, que nos renova, que nos batiza com o Espírito Santo. Tudo é através da palavra. Eu quero deixar uma breve saudação hoje. Em Romanos 8:18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Há uma glória que há de nos ser revelada, e ouso dizer que há uma glória tanto aqui na terra, aleluia, quanto lá no céu, aleluia. Há uma glória a nos ser revelada, mas para que nós venhamos viver essa glória, tanto aqui na terra quanto lá no céu, nós temos que passar, né? Pelas provas, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas pelejas. Muitas vezes nós vamos ser moídos, esmagados, triturados. Nós vamos ser. Aleluia. Aleluia. Porque ele está falando assim: tenho por certo que as aflições deste tempo presente, muitas são as aflições desse tempo presente, as angústias, as tribulações, aleluia, como diz em Romanos, quem nos separará do amor de Deus? Aleluia, a perseguição, a angústia, nada poderá nos separar do amor de Deus. E uma vez eu fui visitar uma pessoa muito doente. Ela estava muito doente, já desenganada mesmo pelos médicos. E o Senhor me deu essa palavra e eu fiquei constrangida. Eu falei: Senhor, tinha pastores, outros pastores, pastoras, e eles me deram oportunidade. E eu não quis falar essa palavra. Eu falei: Senhor, não estou entendendo o que o Senhor está querendo falar com essa palavra. Aí eu guardei para mim essa palavra. E quando cheguei em casa, o Senhor falou comigo: as aflições desse tempo presente, aquela enfermidade terrível que aquela pessoa estava passando há anos, não era 10 anos, mais de 20, 30 anos, uma pessoa enferma. O Senhor falou assim para mim: ainda que o sofrimento dele estava sendo muito, muito, muito grande, era uma aflição, né, desse tempo na vida dele. O Senhor falou para mim: mas ainda não há de se comparar essa aflição, não há de se comparar com a glória. O Senhor já tinha preparado uma glória para ele, e eu creio nisso. Eu creio nisso porque eu conheço ele, a história dele, o coração dele. Então, muitas vezes nós achamos que nós não podemos passar por nada, que nós não podemos sofrer, que nós não podemos chorar. Não, no mundo tereis aflições, diz a palavra de Deus. Mas tem de bom ânimo. Assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. Então essa palavra, ela fala que as aflições desse tempo presente, elas são muitas. Eu não sei qual a aflição que você está passando nesse momento, qual o problema, qual a dificuldade, nem o grau. Talvez seja um grau elevadíssimo, talvez para outro seja em menor grau, mas a palavra do Senhor está falando, aleluia, que não vai se comparar
não vai se comparar com a glória. Todo sofrimento aqui vai passar, toda dor aqui vai passar, toda angústia aqui vai passar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. E é uma glória em que o Senhor quer nos revelar nesse tempo presente também. Nós precisamos desejar essa glória, tanto a glória presente quanto a glória futura. Aleluia. Mas nós temos que ter essa certeza, essa convicção que em muitos momentos na nossa vida nós vamos passar pela moinha. Certa vez eu estava já na presença de Deus, já tinha sido ungida missionária, mas eu estava achando que eu podia fazer as coisas do meu jeito, que eu podia algumas vezes estar com o pé no mundo, outro pé na igreja. Eu podia fazer as coisas da forma que eu queria. E certa vez chegou um profeta aonde eu morava e ele foi muito usado lá, e só escutava lá da casa da minha mãe o barulho, né? E eu não me movimentei, eu fiquei lá, não subi para ver nem nada. Aí vieram, me chamaram, me convidaram. Aleluia. Vem, sobe aqui que tem um homem de Deus que ele vai orar por você também. Aí eu subi, aleluia, e o céu se abriu naquele lugar. Aleluia. E ele via descer muitas ferramentas de corte, de lixa, ferramentas de talhar, sabe, ferramentas pesadas, aleluia, de esmagadura, de estrangulamento, de moer mesmo. É que eu, no momento, não estou me lembrando assim das ferramentas, mas ele falava uma por uma as ferramentas que ele via descendo do céu. Aleluia, o Senhor tinha um conserto ali com a minha vida, porque em alguns momentos a gente acha que a gente pode servir a Deus da maneira que a gente quer. Aleluia. A gente acha que a gente pode servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, mas não é assim. A palavra diz: vinde como estás, aleluia, mas não permaneça como estás. O Senhor tem uma transformação, o Senhor tem uma libertação, o Senhor tem uma cura. Então, há processos que nós vamos passar, e eu passei, e eu entendi. O interessante é que eu entendi a revelação. Eu entendi a revelação completamente, mas muito mais quando aconteceu, porque ela aconteceu na minha vida. E foi muito ai, aleluia. Foi muito ai, foi muito pedido de misericórdia, e foi muito pedido de perdão, né, diante de Deus, e reconhecer as minhas faltas, as minhas falhas, as minhas iniquidades, e que o caminho de Deus é um caminho estreito, não é um caminho largo. E quando o Senhor nos chama para a sua presença, aleluia, aleluia, se é o Senhor que você quer seguir, você tem que seguir. Se é Baal que você tem que seguir, você vai seguir. Mas nós temos que fazer uma escolha. Nós não podemos achar que nós podemos servir a dois deuses, porque ou nós vamos agradar um e aborrecer ao outro, diz a palavra. Então, é muito sério, né? Há uma glória
que em nós há de ser revelada, tanto aqui na terra como no céu. Há uma unção, aleluia, da parte de Deus, há uma autoridade, há um poder, aleluia, que o Senhor tem para as nossas vidas, mas há um preço a pagar. Todos os dias nós temos que renunciar à nossa carne, ao nosso eu, aleluia, aleluia, para que essa glória seja revelada em nós, aleluia, pela sua palavra, pela sua unção, aleluia, derramada sobre nós, pelo seu propósito que ele derramou sobre nós. Nós temos um propósito, um chamado, cada um de nós, aleluia. Então, eu deixo essa palavra, né? Ela é uma palavra rápida, simples, que as aflições desse tempo presente, elas não podem te parar e elas não são superiores ao que Deus tem contigo, ao que Deus tem na tua vida, a obra que Ele tem na tua vida. Independente do que você esteja passando, se você está no hospital, numa cadeia, se você está em depressão, se você está, né, no pior estado, aleluia, não se compara ao que Deus tem a fazer na sua vida, não se compara com a glória que o Senhor quer, aleluia, revelar na sua vida pela sua palavra. A palavra de Deus também, ela é revelada a nós, aleluia, aleluia. Nós temos que pedir todos os dias para que o Senhor venha rasgar o véu dos nossos olhos, para que nós venhamos compreender a sua palavra, porque a sua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela é apta para discernir as intenções, aleluia, do nosso coração, do nosso pensamento, ela vai até as nossas juntas, aleluia, ela divide a nossa alma, aleluia, ela divide a nossa alma, ela vai no mais profundo do nosso ser, a palavra de Deus vai. Ela corta como uma espada, aleluia, porque ela é como um martelo. Ela é um martelo que esmiuça a penha, diz a palavra de Deus. Então nós temos que pedir a revelação de Deus para as nossas vidas. A revelação da palavra de Deus, aleluia. Aleluia, glória seja dada o nome santo do Senhor. Quero aproveitar essa oportunidade, quem puder estar compartilhando esse vídeo, dando o seu like, né? Que o nome do Senhor seja engrandecido e adorado e glorificado, aleluia, através das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, e aonde essa mensagem chegar, você possa se inscrever no canal, aleluia, para a glória de Deus, e crer que nada do que você está passando é em vão. Tem um propósito em todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas na nossa vida cooperam para o nosso bem. Aleluia. Mesmo as coisas más que acontecem nos dias maus, a tribulação, a angústia, a tristeza, as dores, o luto, as inimizades, as porfias, as facções que se levantam, tudo que se levanta, aleluia, todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas cooperam, elas vão cooperar para o nosso bem, ainda que hoje eu esteja chorando, aleluia, mas lá na frente, aleluia, aquilo que nós não entendemos hoje, o Senhor fala que nós vamos entender amanhã, aleluia. Então fique com essa palavra, acredite nessa palavra, tenha fé nessa palavra, medite nessa palavra, aleluia. Glória seja dado o nome santo do Senhor, que é uma glória, aleluia, que há de ser revelada sobre a sua vida, aleluia. Em nome de Jesus, fique com essa palavra e eu desde já eu agradeço, aleluia, a oportunidade que o Senhor tem me dado de falar do seu nome, porque nós não somos dignos de falar do nome do Senhor. O Senhor é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo. Aleluia, que como Isaías falava, ai de mim que vou perecendo, ele se deu conta de quem ele era diante de Deus. Aleluia, porque sou um homem de lábios impuros,
Aleluia. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ele teve um encontro com a glória. Ele teve um encontro com o Santo. Ele teve um encontro com Deus. Aleluia. Esse encontro que o Senhor quer ter conosco todos os dias. Aleluia. Por isso que nós não somos dignos. O Senhor nos faz dignos, né? O Senhor nos chamou pelo seu grande amor, nos comissionou pelo seu grande amor. Aleluia, mas o mérito é todo dele, a glória é toda dele, não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre esse canal que eu fiz, é sobre ele, é sobre o nome dele, é sobre aquilo que ele quer fazer em nós e através de nós. Amém? Fico com essa palavra e desde já Deus te abençoe muito e ricamente, você e toda a sua casa e sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.